Bom, pessoal, vamos dar continuidade agora ao nosso curso aqui de microcontrolador AVR, né? Vamos falar agora de um assunto muito interessante que é o módulo ADC, né? Ou então também conhecido como conversor analógico digital. Pessoal, nesse slide aqui, ó, eu tenho algumas figuras, né, que mostram, entendeu, onde que eu posso estar adquirindo sinais, tá? Sinais analógicos que eu posso estar aplicando em um conversor analógico digital de um microcontrolador, por exemplo, um AVR, um Arduino, né, um PIC, um ARM. Então, esse capítulo que eu estou falando para vocês aqui é um capítulo que vai abordar como vocês vão aprender como medir sinais analógicos proveniente de transdutores analógicos, tá? Então a gente sabe que o mundo é puramente analógico, né? É o homem que digitalizou o sinal analógico para facilitar o processamento dentro de microcontroladores. Então, por exemplo, a gente usa, né, os sinais analógicos dos transdutores, né, para capturar alguma medição de algum fenômeno físico. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos o calor, temos uma energia mecânica, por exemplo, sendo aplicado em um transdutor de pressão, um stray gauge, ou então um sensor de luz, um LDR, tá? Um fototransistor, ou também eu posso estar colocando algum componente dentro de um campo magnético, como é o caso, por exemplo, de um sensor de efeito Hall, ou um sensor de umidade. Tá? A gente sabe que hoje tem muitos sensores voltados para Arduino de medição de umidade e temperatura, e também de força, né, que seriam os stray gauges. Aqui no caso, esse movimento seria, por exemplo, um transdutor potenciométrico. Então, a gente pode definir o sensor, o transdutor, como sendo um componente que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Né? Então, por exemplo, energia luminosa em energia elétrica, energia térmica em energia elétrica, energia, por exemplo, cinética de movimento em energia elétrica, tá? Ou, né, um campo, né, energia proveniente de um campo magnético ou de um campo elétrico em energia elétrica. Então isso é o conceito de transdutor. Tá? E a gente vai usar esses transdutores, né, muito em projetos que envolvam microcontroladores. Mas, tudo bem. Como é que é o sinal proveniente da saída de um transdutor? Né? Então, a gente tem aqui, do lado esquerdo aqui do nosso slide, nós temos aqui um gráfico, né, onde ele vai mostrar no eixo Y uma grandeza, que é a tensão elétrica, e no eixo X uma outra grandeza, que é o tempo. Tá? Então a gente tem aqui a tensão elétrica sendo variada em função do tempo. Tá? Esse sinal analógico, que é um sinal contínuo no tempo, ele é um sinal que vem proveniente de um transdutor, por exemplo, de pressão, ou um transdutor de temperatura. Tá? Só que, como é que eu pego esse sinal e eu consigo medir, ou como é que eu consigo capturar esse sinal em um microcontrolador? Né? A gente sabe que o microcontrolador, basicamente internamente, ele é feito por portas lógicas, né? Circuitos digitais. Então, nesse momento, eu vou estar utilizando um módulo muito conhecido, que é chamado de conversor analógico digital. Esse módulo,
como o próprio nome diz, ele tem a função de pegar um sinal analógico, tá, proveniente de algum transdutor, e digitalizar esse sinal para que o núcleo, né, para que o core do microcontrolador ou do microprocessador possa fazer um processamento adequado. Tá? E como é que é feito isso? Isso é feito de forma, primeiro, capturando amostras, né, em tempos periódicos, e cada amostra terá um nível, né, uma intensidade, e essa intensidade, ela obrigatoriamente terá que estar dentro de uma faixa de operação do nosso conversor AD. Então, aqui nesse slide, para que a gente possa exemplificar aí o funcionamento de um AD, vamos imaginar que o nosso conversor AD ele tenha apenas 4 bits. Tá? Então, 2 elevado a quarta, né, a potência 4. Eu terei, então, aqui essas combinações, né, partindo do 0, 0, 0, né, até a última combinação, que é 1, 1, 1, 1. Tá? Esse eixo que eu estou mostrando, que seria o código de saída digital, tá? Ele pode ser representado como se fosse a tensão elétrica do meu sinal analógico. Tá? E no eixo X, ele representa, na verdade aqui, o tempo, a amostra, né? A amostra que o microcontrolador capturou. Tá? Como ele vai fazer amostras em tempos periódicos, né? Consecutivos e periódicos, eu terei então o espaçamento entre uma amostra e outra de forma equivalente. Tá? Então vamos imaginar que aqui eu fiz 16 amostras, né? Partindo da primeira, 1/16avos, depois a segunda, 2/16avos e assim por diante, até chegar na última amostra de 16/16avos. Ok? Veja bem, então vamos imaginar que nesse caso o meu sinal analógico ele era uma rampa, né, partindo de 0 volts até a tensão máxima dele. Veja bem, todo conversor analógico digital, ele, como eu falei para vocês, ele trabalha numa faixa de tensão. Tá? No nosso caso aqui, utilizando a nossa placa, né, o Atmega 16, ele vai trabalhar com uma tensão que começa em 0 volts e vai até os 5 volts. Isso significa que, quando eu tiver uma tensão na entrada do meu conversor AD de 0 volts, eu terei um código binário 0000. E quando eu tiver uma tensão de 5 volts, aproximadamente 5 volts, exatamente 5 volts menos, né, um LSB, que eu já vou explicar para vocês, eu terei aí um código binário 1111. Tá? Então, só para que a gente possa entender isso de forma mais adequada, deixa eu abrir aqui, ó, a minha pasta do meu curso. Deixa eu abrir aqui o esquemático do nosso kit. Tá? Lembrando vocês aqui, ó, pessoal, que nós estamos trabalhando com esse kit aqui, ó. Cadê ele? Tá, nós estamos trabalhando com esse kit, onde ele tem aqui um microcontrolador, um Atmega 16. E aqui, pessoal, olha só, onde eu estou mostrando para vocês, nós temos um trimpote. Tá? Então, esse trimpote ele está fazendo a função aqui de um conversor, de um transdutor. Tá? Ele está simulando um transdutor. Porque através desse componente eu consigo variar a tensão de 0 a 5 volts no pino PA0, que é uma das entradas analógicas do meu conversor AD. Então aqui, já com o meu esquemático aberto, podemos ir diretamente lá ao circuito. Vamos puxar aqui, ó, o circuito. E temos aqui exatamente o componente, né, que nós
vimos lá na nossa placa, no nosso kit. O que ele é? Ele é um trim-pot de 10K, onde o tap central dele, através de um jumper, pode ser conectado ao pino PA0. Pessoal, o pino PA0, igualmente como o PA1, PA2, etc., podem funcionar, né, como entradas analógicas de um conversor analógico digital. Tá? Então, o que significa isso? O Atmega 16, ele tem inúmeras entradas, inúmeros pinos que podem ser configurados como entradas analógicas, ou também como entradas ou saídas digitais. Tá? Então, eu posso, por exemplo, medir aqui, utilizando o Atmega 16, inúmeros transdutores. Tá? Um detalhe muito importante, que a gente tem que aí, falar para vocês, é que num microcontrolador de 8 bits, seja o AVR, seja o PIC, tá? Ou de um outro fabricante, a grande maioria possui apenas um conversor analógico digital interno, embora tenha inúmeras entradas analógicas. Tá? Então, a gente pode concluir que entre o conversor analógico digital e os pinos de entrada existe um MUX analógico. O MUX ele vai ter a função de chavear, né, ou também podemos dizer conectar o pino analógico, né, na entrada do conversor analógico digital. Tá ok? Então, pessoal, voltando aqui ao nosso slide, né, nós temos então esse gráfico que representa, né, aqui todas as possíveis combinações, né, da saída digital do nosso conversor AD para uma variação de tensão que vai de 0 volts até os 5 volts. Aqui, pessoal, nesse segundo slide, a gente tem o diagrama de blocos do conversor AD do Atmega 16, ou da linha AVR, né? Então, olha só, pessoal, como é interessante isso daqui. A gente pode observar, ó, que, primeiro, né, o componente, o bloco mais importante aí do nosso conversor AD é justamente um conversor AD, um DAC de 10 bits em conjunto com um comparador, tá? E uma lógica de conversão, que eu já vou explicar para vocês. Tá? Esses três blocos aqui, ó, né, que representam o DAC, um comparador e uma lógica de conversão, isso representa o núcleo principal de um conversor AD. Por quê? Porque isso que faz, né, esses três blocos que fazem a função de interpretar o sinal analógico e mostrar, né, fornecer um sinal digital. Como é que é feito isso? Isso é feito da seguinte forma. É feito primeiro uma conversão, através desse bloco, uma lógica de aproximação sucessiva. Tá? Para que a gente possa mais ou menos entender, assim, de uma explicação bastante breve, a gente faz o seguinte, a gente tem aqui, né, uma lógica que joga um valor para o conversor DAC, tá? Então vamos imaginar que esse conversor lógico fornece aqui uma combinação binária 0000. Tá? Nesse momento, na saída do meu DAC, eu terei uma tensão aqui de 0 volts, porque eu estou jogando uma combinação binária 0000. Tá? 0 volts comparado com uma das entradas que foi selecionada através do MUX, tá? É comparado e, se o valor for igual, ele congela o valor que foi gerado nesse bloco da conversão lógica. Tá? Caso isso daqui não seja o valor igual através da comparação, o que essa lógica de conversão faz? Ele vai atribuir um outro valor tal qual, né,
se aproxime o mais próximo do valor que represente o sinal digital na entrada. Isso é feito da seguinte forma, com aproximação sucessiva. Então, vamos imaginar que a tensão analógica que está presente aqui na entrada ADC0 seja de 5 volts, seja de metade do valor do range, na metade da excursão do meu conversor AD. Vamos imaginar que seja 2,5 volts. Tá? A gente sabe que aqui, né, no meu DAC eu terei aí uma tensão de referência positiva e negativa, né, que vem aqui ou de um pino externo, tá vendo aqui, ó? Vocês podem olhar que eu tenho um AREF, tá? Eu posso, esse pino AREF, pessoal, ó, eu tenho ele aqui, ó. Olha que legal no caso desse meu kit, ó. No caso desse meu kit, pessoal, eu tenho aqui, ó, um componente, ó, que é o U1, que ele é um chip que gera uma referência, tá? Ele pode gerar uma referência. Por quê? Se você estiver medindo uma tensão, vamos imaginar uma tensão aí de algum transdutor, um sensor de temperatura, tá? Essa medição, ela deve ser uma medição muito precisa, tá? Uma medição aí que atribua, que mostre um valor confiável, tá? O que significa um valor confiável? Pessoal, olha só. Quero que vocês mais entendam o seguinte. O que é um valor confiável? Tá? É um valor que deve ser mantido se as condições externas variarem. Por exemplo, vamos imaginar que você está medindo uma pressão de algum tipo de transdutor e variou a temperatura do ambiente, tá? Da sala ou do equipamento. Aquele valor, mas só que não variou a pressão. Então aquela medição de pressão, por exemplo, 50 Pascal, né? Aquela tem que se manter constante. Só que o que acontece? Pode ser que varie, tá? Aquele valor que ele está medindo em função de algum fenômeno externo, no caso temperatura, tá? E isso pode acontecer, pessoal, devido à variação da referência do teu equipamento, tá? Então veja só, aqui, ó, a gente sabe que muitos dos microcontroladores, tá? Não só o AVR, mas o PIC também, você pode escolher uma referência como sendo a própria referência de alimentação do microcontrolador, tá? Que seria esses pinos, ó, o pino 10, que é o VCC, e o pino 11, que é o GND. Tá? Só que, se a gente for observar aqui, quem é que fornece a tensão para o pino 10 e para o pino 11? Quem é que fornece? Aqui, nesse caso aqui, e em muitos casos, né, de placa, é um regulador de tensão, ó, é um 7805. Só que, pessoal, olha só, esse 7805, pessoal, a função dele não é fornecer uma tensão de referência estável em função da temperatura, ok? Não é a função dele oferecer isso daqui. A função dele é fornecer uma tensão de 5 volts, mais ou menos 5%, só que tem a capacidade de corrente, tá? Então, existem dois problemas. Ele pode ser que não forneça uma tensão 5 volts exato, e também, né, ele pode fornecer uma tensão que varie em função da temperatura, tá? Por exemplo, aqui no meu caso, ó, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na minha placa, pessoal. Estou aqui com um multímetro, ó. Eu tenho aqui o regulador de tensão que a gente está vendo lá no nosso kit, ó, tá? Lá no nosso esquemático. Se eu for medir aqui a tensão, ó, no pino de saída dele, ó, olha o que eu tenho. Eu tenho 5.04. Eu não tenho 5.00. Tá? Eu tenho uma tensão que está um pouquinho fora dos 5 volts. Tá? E essa tensão também ela pode variar, né, de acordo com a temperatura.
Então, nesse caso, como consequência de tudo isso, a tensão medida, tá? A tensão medida em cima do teu transdutor pode variar. E aí você vai ter um valor errado, tá? Então, nesse caso, o que a gente faz? A gente tem que ter aqui, ó, né, no pino de referência do nosso microcontrolador, um componente, tá? Aqui um componente que forneça uma tensão estável, tá? E o mais exato possível, tá certo? O mais exato possível. Então, se no caso aqui, esse MCP 1541, ele fornece uma tensão de 4.096, tá? Uma tensão da ordem disso daqui. E o que acontece? Esse componente, a função dele não é fornecer potência, não fornecer corrente. Ele é um sinal, ele é um componente que fornece uma tensão, mas com baixa potência. Não adianta você querer alimentar um LED, querer alimentar um relé com isso. Isso é só um componente que fornece uma tensão de referência para o teu microcontrolador, tá? Para o módulo ADC do teu microcontrolador. Tudo bem? Então, voltando aqui, ó, ao nosso diagrama de blocos, a gente pode observar, né, o pino de AREF, que seria a referência analógica. Então, neste caso, eu posso estar utilizando aqui um componente externo, como eu usei aqui no meu kit, né, ó, nesse cara, e jogar um sinal de referência para o DAC. Ou então, ó, através do nosso registrador ADMUX, eu consigo, por exemplo, selecionar aqui, ó, uma referência interna. Tá vendo que eu tenho um MUX aqui, ó? Esse símbolo onde eu estou mostrando aqui o meu mouse, né? É um MUX, que pode fornecer uma referência de 2,5 volts. Então, é como se eu tivesse, ó, pessoal, como se eu tivesse um cara desse daqui dentro do AVR. Tá? Só que em vez de ter uma tensão de 4.096, é uma tensão de 2,5 volts. Tá? Então eu posso usar 2.56. Tá? Eu posso usar essa referência como sinal para o meu DAC. Ou então, se você está fazendo um sistema um pouquinho mais barato, tá? Um sistema aí que não precise de tanta exatidão, aí você pode usar o pino AVCC. Tá? O que seria esse pino AVCC? É o pino, por exemplo, que está alimentado a alimentação do sinal dos circuitos analógicos do AVR. Tá? Então veja só, aqui no meu caso, ó, o AVCC, que é o pino 30, ele vem de quem? Ó? Lá do regulador de tensão. Né? Ele vai vir desse cara aqui, ó, né? Que a gente estava mostrando aqui para vocês. Ó. Esse cara, o CT05, esse pino aqui, ó, o pino 3, fornece 5 volts, que vai vir por aqui, para passar por um indutorzinho, para pegar, reduzir o ruído, e vai jogar no AVCC. Então, veja só, quais são as opções que eu tenho aqui para fornecer uma tensão analógica, uma tensão de referência para o meu DAC. Eu posso, primeiro, usar um pino de alimentação dele, tá? Só que aí é para um sistema que tenha um custo mais baixo, tá? E também não precisa de tanta precisão e exatidão, tá? Ou então eu posso usar uma referência interna, então isso vai ser selecionado através desse MUX, ou então eu posso utilizar aqui um outro pino, onde eu vou atribuir, né, um componente de referência. Tá? Pessoal, existe um componente, esse aqui que eu estou mostrando, que é o MCP 1541, ele é um chip de referência da Microchip. Tá? Não é porque ele é da Microchip que não pode ser utilizado em outro microcontrolador, que é o caso do AVR. Tá? Não tem problema. Mas existe, por exemplo, um outro componente, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, que é um componente que eu já usei bastante, que é o REF02. Tá? Esse cara aqui, por exemplo, da Texas. Esse cara, pessoal, ele é mais caro, né? Ele era da Burr Brown, né? A Texas comprou a Burr Brown, e ele é um componente, ó, de excelente estabilidade
térmica, tá? Então, se você, por exemplo, for fazer um instrumento de medição, tá? Você vai fazer um instrumento de medição que mede, por exemplo, um multímetro de 6,5 dígitos, tá? Aí você precisa de uma estabilidade em função da temperatura, você pode usar um componente como esse, tá? Eu descobri esse componente, pessoal, pra você ter uma ideia, pra vocês terem uma ideia, eu descobri esse componente abrindo um multímetro, pessoal. Abrindo esse multímetro aqui, pessoal. Aqui, ó, esse multímetro ali, aqui embaixo, ó, onde eu estou mostrando com a câmera. Esse multímetro aqui, pessoal, ele é um multímetro de 6,5 dígitos. Internamente dele, lá no conversor AD dele, ele tem um componente que é esse aqui, o REF02. Tá? Então, você poderia estar utilizando esse REF02, por exemplo, no lugar aí do nosso MCP 1541. Tá? Com a diferença que o REF02 ele fornece uma tensão de 5 volts. Tá? E é possível você colocar, por exemplo, uma tensão 5 ponto, até 4 casas após a vírgula. Você pode configurar ele. Tá? Então, por exemplo, 5.0000 volts. Tá? E é possível você configurar dessa forma. Então, pessoal, veja só, dando continuidade aqui ao nosso slide, a gente tem então essa parte que vai gerar a referência do meu DAC. Tudo bem? Então, eu vou ter uma referência positiva que vem desses sinais e uma referência negativa que é obrigatoriamente o GND, tá? O GND do teu microcontrolador, tá ok? E aí, como é que é feito essa... como é que a lógica, né, aqui de conversão, ela trabalha? Pessoal, ela trabalha da seguinte forma. Deixa eu abrir aqui a câmera, pessoal, para vocês. Vamos imaginar, pessoal, o seguinte, ó. Eu tenho a minha referência, que é o GND, tá? E a referência aqui, que é o meu REF, por exemplo, 5 volts. Então, o GND e aqui em cima, os 5 volts. Vamos imaginar, ó, que, né, vamos imaginar assim, ó, aqui embaixo, ó, pessoal, onde eu estou mostrando o dedo, é 0 volts. Aqui em cima é 5 volts. Vamos imaginar que o meu transdutor está aqui no meio, ó, bem aqui na minha testa, ó, certo? Como é que a lógica ela vai funcionar? Esse módulo aqui, ó, pessoal, o Conversion Logic, ele vai gerar um sinal que vai estar acima do meio ou abaixo do meio. Então, ele vai gerar um sinal. Vamos supor que ele gere um sinal que está abaixo da metade da minha excursão. Vai estar aqui, mais ou menos aqui, ó. Tá? Aí, o que vai acontecer? Esse comparador aqui, ele vai indicar que está fora. Tá? Então, o que acontece? Se ele tiver abaixo, né, do sinal que está a minha referência, perdão, não a minha referência, tiver o meu sinal do meu transdutor tiver aqui, ele descarta toda essa parte aqui, ó. Então já metade cai fora. Ele vai pular para a parte de cima, tá? Eu não sei se eu estou de repente explicando isso direito. Deixa eu tentar abrir aqui, ó. Que eu acho muito importante vocês entenderem essa parte aqui, pessoal. Eu vou fazer uma outra explicação aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, ó, eu tenho o meu, digamos assim, o meu 5 volts. Tá? Eu tenho aqui o meu 5 volts. E aqui embaixo, pessoal, eu tenho o meu 0 volts. Tá? Tenho minha tensão de 0 volts aqui. Isso o que é, pessoal? É a faixa, né? Ó, é a faixa de trabalho do meu conversor AD. Vamos imaginar que o meu sinal que esteja fornecendo lá do meu transdutor esteja, por exemplo, vamos supor que ele esteja aqui, ó, nessa faixa aqui, ó, por exemplo, de 1.7 volts, tá? Vamos supor que ele esteja fornecendo essa tensão de 1.7. Como é que o conversor AD ele vai perceber que o nível
de tensão do meu transistor está em 1.7. Como é que ele vai perceber isso daqui? Ele vai gerar uma lógica, né? Aqui, ó, ele vai gerar uma lógica e vai jogar para o meu conversor DAC para que ele gere uma tensão no meio da excursão. Então, por exemplo, ele vai gerar aqui, ó, o que está em verde. Vamos lá, computador. O que tiver em verde é a metade da minha excursão, ó, pessoal. Aqui, ó, que vai ser os 2,5 volts. Então, aqui, ó, ele vai gerar uma tensão aqui, ó, certo? Aí, o que que acontece? Esse comparador aqui, pessoal, ele vai verificar. O sinal que ele está gerando aqui, ó, é de 2,5, tá? É de 2,5. Só que o sinal que está entrando na parte positiva é de 1.7. Tá? Então, significa que a parte de 1.7, que é na entrada positiva, é menor que na entrada negativa. Então, o sinal aqui vai ficar em nível lógico 0. E aí, o que que ele faz? Ele descarta, pessoal, né? Vamos fazer assim, ó, ele vai descartar tudo que tiver acima disso, ó, tá? Ele vai descartar, agora travou aqui, peraí. Pessoal, ele vai descartar o que tiver aqui, ó. Tudo que tiver aqui em cima, ele vai descartar. Não, ele não vai mais usar o que está aqui, ó. Por quê? Porque ele já descobriu, pessoal. Ele já descobriu que o sinal está entre 2,5 e 0 volts. Aí o que que ele vai fazer? Aí ele vai gerar um sinal agora que vai estar no meio de 0 e 2,5, que vai ser um sinal de 1.25. Então aqui, ó, ele vai gerar um sinal de 1.25 volts, tá? Aí o que acontece? Ele vai perceber, 1.7 está acima, então ele vai aqui e descarta, né? Ele vem aqui e descarta tudo que tiver embaixo disso. Ó. E assim, pessoal, isso chama-se aproximação sucessiva, conversor com aproximação sucessiva. Ok? E aí ele vai fazendo assim, a técnica justamente é fazer a metade da metade. Ele pega a excursão de 0 a 5 volts, divide na metade. O sinal está acima ou abaixo dessa metade? Está abaixo. Então ele pega agora a metade da metade. O sinal está acima ou abaixo? Está acima. Então ele vai pegar agora a metade da metade da metade. Então, pessoal, em poucos passos, tá? Em poucos passos ele consegue descobrir qual que é o nível que está entrando aqui, ó, na entrada analógica. Ele vai conseguir descobrir e vai chegar aqui no ponto de positivo do conversor, do comparador, tá? Pessoal, para um conversor analógico de 10 bits, tá? Para um conversor analógico de 10 bits, existe um cálculo, eu não lembro como, isso aqui é dado em circuitos digitais, tá? Mas existe um cálculo que é feito para os conversores de lógica de aproximação sucessiva, onde para 10 bits a gente consegue fazer esse processo 12 vezes. Tá? Então, em 12 passos, ele vai descobrir em que nível que está o sinal de entrada. Ele vai descobrir, ok? E isso independe da tensão que está o transdutor. O transdutor pode estar em 5 volts, pode estar em 0 volts, pode estar em 1.7, pode estar em 2,5, pode estar em 2.35. Não importa em que faixa que ele vai estar dentro, claro que respeitando essa faixa de 0 a 5 volts, ele vai sempre descobrir o sinal em 12 passos, que é através dessa lógica de aproximação sucessiva. Os primeiros conversores AD, né, utilizavam não uma aproximação sucessiva, utilizava-se uma aproximação crescente. Né? A aproximação crescente, pessoal, ela vai aumentando, né? Ela começa do 0, depois vai para 0,1 e aí vai crescendo, né? Uma tensão
de 0 volts e vai indo até 5 volts, até descobrir. Só que, pessoal, isso demora muito tempo. O conversor analógico digital ele se torna muito lento. E também tem um outro grande problema, ele nunca é constante. Né? Se o sinal do transdutor está logo no começo, ele vai descobrir rápido. Se o sinal está em 5 volts, ele vai demorar mais tempo para descobrir. Ok, pessoal? Então, nessa primeira parte do nosso vídeo, que estamos explicando aqui do módulo do conversor AD, já deu aqui os 30 minutos, tá? Eu vou dar uma pausa agora, pessoal. Vou dar uma pausa, para depois a gente vai continuar, tá? É que eu não quero deixar o vídeo muito comprido, para que a gente possa aí ficar cansativo, tá? Então, quero que vocês compreendam por enquanto isso. A gente vai começar na nossa sequência do vídeo, a gente vai dar continuidade à explicação do nosso bloco. Depois, eu vou explicar para vocês a parte das referências, dos registradores, como configurar o conversor AD do nosso AVR. Vou mostrar para vocês o código, tá, pessoal? Que já o código já está escrito aqui, ó. Tá, o código já está aqui, ó. Tá? Depois eu mostro o código e depois eu mostro para vocês aqui, né, a nossa plaquinha funcionando, né, pessoal? Já está aqui medindo aqui, ó. Né? Eu mostro para vocês o funcionamento dela. Ok? Então, pessoal, vejo vocês daqui a pouquinho, tá? Na sequência desse vídeo aí.